E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a uma nova sequência de aulas para cumprir um novo conteúdo, né? Uma nova playlist de um novo conteúdo que é bioquímica. Então, bioquímica é uma área da biologia totalmente ligada à química. Então, a gente não podia deixar de começar, de fazer essa introdução à bioquímica sem tentar entender como a química está relacionado com esse avanço dessa área que foi para a biologia. Então, o desenvolvimento e o fortalecimento da química como ciência, já agora pelos séculos 19 e 20, foi determinante para o desenvolvimento da biologia atual. Isso porque a química ela nos deu a base para a gente poder penetrar no mundo dos componentes moleculares das células. Então, só assim a gente começou a entender que as substâncias que existem na natureza, elas são resultado, são formadas, né, pela combinação dos 92 elementos naturais que são hoje encontrados, são hoje estudados e bem compreendidos aqui pela química, né, que vocês vão estudar aí ao longo do curso de química de vocês, representados aqui na tabela periódica que vocês estão observando, tá? Lembra que eu estou me referindo aos 92 elementos naturais. A tabela periódica já passou aí dos 110 elementos, né? Vocês vão ver isso com mais detalhes na química. E aí sim a gente começa a entender de fato, né, o sentido da bioquímica ou da química da vida. Então, dentre esses elementos, alguns vão ser encontrados, claro, em maior quantidade nos seres vivos, né? Por exemplo, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico, o oxigênio, o carbono, né, em maior quantidade, seguido por hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e outros aí em menores concentrações. Mas oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio são sem dúvida os elementos químicos em maior concentração no corpo, na composição química dos seres vivos, como a gente já viu para o pessoal que é aluno do curso presencial, como a gente já viu lá nas primeiras aulas, quando a gente viu características gerais dos seres vivos. E aí, desses elementos aqui, pessoal, o carbono ele vai se destacar, né, pela sua grande habilidade de formar moléculas. E essas moléculas são grandes, complexas e diversas. E isso ajudou no processo evolutivo porque tornou possível a grande diversidade de organismos que evoluíram no nosso planeta. Então, essas moléculas elas vêm se organizando em moléculas constituintes do corpo desses seres vivos, moléculas que vão formar as células, que por sua vez vão dar origem, vão fazer parte da composição do corpo dos seres vivos, que a gente vai estudar ao longo aí, tanto aqui de bioquímica, como a gente vai estudar como essas moléculas vão interagir dentro das células, né, no estudo de citologia. E quais seriam essas moléculas? A gente tem dois grupos básicos aqui, né, que eu coloquei somente em proporção nesse gráfico, né? As moléculas em maior concentração, a água, né, vai ser presente em maior concentração no corpo dos seres vivos, vai ser sempre a água, seguido de proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias. É claro que essa composição ela vai variar dentro de grupos de seres vivos, não é? Nos animais, de forma geral, a gente vai ter exatamente uma coisa parecida com o que você percebe nesse gráfico aqui, onde água é a principal substância, é claro, a molécula presente, né, no corpo dos animais, seguido das proteínas. No caso das plantas, a gente vai ter uma certa mudança na concentração das moléculas orgânicas, onde a gente vai observar que os carboidratos eles passam a ter uma composição maior do que chegando aqui em segundo lugar, normalmente é o que a gente observa para as plantas, tá? E aí, dessas moléculas aqui,
a gente consegue separá-las basicamente em dois grupos, no que a gente chama de moléculas inorgânicas, formado pela água e pelos sais minerais, e aquele que a gente chama de moléculas orgânicas, formado pelos carboidratos, também chamado de glicídios, hidratos de carbono ou simplesmente os açúcares, pelas proteínas, pelos lipídios ou gorduras, como você preferir, pelos ácidos nucleicos e pelas vitaminas. Então, as moléculas que vão estar formando a composição do corpo dos seres vivos vão estar aqui nesses dois grupos aqui de moléculas, moléculas inorgânicas e moléculas orgânicas. E são essas moléculas que a gente vai estudar aqui no nosso curso de bioquímica. Lembrando que, no caso das moléculas orgânicas, a gente vai ter que carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, essas três classes aqui vão formar o que a gente chama de biopolímeros, tá? Biopolímeros, porque vão poder formar moléculas de tamanho muito grande a partir de repetições de uma mesma molécula, de um mesmo monômero, né? No caso aqui dos carboidratos, os monossacarídeos, das proteínas, os aminoácidos, dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos, tá? Tanto de DNA quanto de RNA, que a gente vai estudar ao longo do curso de bioquímica. E aí, pessoal, lembra que a bioquímica, né, que é a química da vida, ela permitiu a descoberta da existência de milhares de substâncias diferentes em uma única célula, além das que a gente estuda de fato em maior quantidade, né? Diversas moléculas aí de carboidratos, diversos tipos de proteína, diversos tipos de lipídios, entender como funciona, né, os ácidos nucleicos, tipos diferentes de como funcionam as vitaminas, entender quais os tipos de íons importantes e como esses íons vão atuar no nosso metabolismo, tá? Tudo isso a bioquímica nos permitiu compreender. Além dos tipos dessas moléculas, também permitiu que a gente entendesse como elas participam das diversas reações químicas durante um processo de funcionamento celular. Então, a conclusão que a ciência começou a tirar com o entendimento da bioquímica celular, com o entendimento dessa área da biologia, foi que os seres vivos são de fato a estrutura mais complexa e organizada do universo. Então, com essa introdução, a gente pode agora sim começar de fato o estudo dessas biomoléculas aqui, começando com as moléculas inorgânicas, especificamente começando com a água. Vamos resolver uma questãozinha aqui antes de encerrar esse vídeo de introdução. Então, olha só a questão que eu trouxe para vocês. Dá um pause no vídeo, lê essa questãozinha para a gente matar esse videozinho sobre introdução à bioquímica. Leu, resolveu? Então vamos agora ver a resposta da questão. Assinale a alternativa correta em relação aos componentes químicos da célula. Letra A. Os glicídios, a água, os sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes orgânicos. Pessoal, água e sais minerais são componentes inorgânicos. Então a resposta não é a letra A. Letra B. As proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios e os glicídios são componentes orgânicos. A letra B está correta, não deve ser a resposta. Vamos aproveitar e ver quais são os erros das outras alternativas. Os glicídios, lembra que glicídio é uma coisa de carboidrato. Os sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes orgânicos. Sal mineral não é componente orgânico. A água, os sais minerais e os glicídios são componentes inorgânicos. Glicídio, né, carboidrato, não é inorgânico. Letra E. A água, os sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes inorgânicos. Lipídio, proteína, não é inorgânico, tá? São moléculas orgânicas. Lembra, molécula orgânica são aquelas que são formadas com base no carbono e no hidrogênio, tá? Como vocês vão estudar com mais detalhes na
química, tá? Então não deixa de prestar atenção quando você estiver estudando a química, especificamente a química orgânica, que vai ser muito importante para complementar o seu entendimento sobre a bioquímica que a gente vai estudar agora em biologia. Beleza? Então com isso a gente encerra essa primeira aulinha introdutória à bioquímica e não deixa de perder, não deixa de assistir, melhor dizendo, os próximos vídeos sobre, de fato, as biomoléculas, né, que vão constituir o corpo dos seres vivos. Então não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários alguma dúvida ou qualquer pedido sobre algum vídeo que possa ser gravado para você no futuro. Valeu, até a nossa próxima aula.